programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Dracar Moda Masculina. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos no ar aí com mais o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 da NET, todos os dias ao meio-dia, às 10 horas da noite. Obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela audiência e também aqui pela nossa TV Ilha do Sol para todo o litoral paulista, né, pelo seu canal 4 da NET, né, também pela Vivo, canal 16 e 36.1, sinal aberto para todo o litoral paulista. Em breve, né, todo o litoral realmente, né, contando aí com as nossas repetidoras, nosso sinal sendo transmitido, né, em Cananéia, em Registro, né, em Caraguatatuba, em Ubatuba. É só você aguardar que a gente já está chegando por aí. Né, e também em toda a região metropolitana aí de Ribeirão Preto. Gente, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa, né, assim que ele sair da internet, o candidato ao governo de São Paulo pelo PMN, né, Cláudio Fernando, o empresário Cláudio Fernando, estava lá na internet, assim, acompanhando, né, as redes sociais. Caro empresário Cláudio Fernando e candidato ao governo do estado pelo PMN, para a gente prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Tuca Júnior, imenso prazer em poder estar mais uma vez. Olha ali, eu vejo minha gola bagunçada, deixa eu arrumar aqui. Mais uma vez, um imenso prazer poder estar aqui na bancada mais democrática da Baixada Santista, um imenso prestígio poder estar aqui no seu programa e poder falar aos telespectadores. Estava aqui olhando agora que o Tuca, ele possui um grupo de WhatsApp para vocês da Baixada Santista que queiram participar do programa. É importante porque você coloca as perguntas. Ele colocou uma foto minha, ele perguntou, coloque as perguntas. Aí apareceu aqui um caminhão de perguntas. Algumas mais provocativas, outras menos... Não, isso daqui a pouco o pessoal vai saber, né? Mas isso é só para um seleto grupo de pessoas, né? Um seleto grupo de pessoas. Tem 200 pessoas aí que são... Mas, ó, tem militantes, viu? Né? Tem perguntas incoerentes, tem muito militante aqui. Não, isso aí é lógico. O meu programa é um programa... que atende a todas as classes, né? Todos os interesses. E a todos os partidos, enfim, é suprapartidário. A gente fala de política, né? E quando a gente fala de política, a gente conversa com todos os partidos e o grupo é a mesma coisa. Mas vamos responder todas. Eu gostei do projeto. Tá certo. Eu achei que o projeto ficou muito bacana, ficou bem coeso. Tá certo. E daqui a pouco a gente vai conversar com o candidato ao governo do estado, do PMN, aqui de São Paulo, né, o empresário Cláudio Fernando. Eu quero lembrar para você dos nossos apoiadores, venha fazer parte conosco aqui do nosso roteiro de compras e serviços. Tá facinho, galera, para você ser apoiador aqui do programa, é só ligar aqui no WhatsApp, anotou no número do WhatsApp, então liga, quem não aparece não se estabelece, meu filho, não adianta, vai tentando aí, vai, acende vela aí na encruzilhada, né? Compra caldo quinor, né? Vai no mercado lá, compra uma farofinha da Ioki, que tá mais barato, né? Põe na encruzilhada, vai fazer despacho para ver se dá certo, não vai dar certo, né? Lógico que não vai dar certo, não vai atrair ninguém, pode chamar o padre aí, o pastor, chama
chama quem você quiser. E não vai dar certo. E o negócio é anunciar, o negócio é você trabalhar direitinho. E aqui, ó, é só você mandar um zap aqui pra gente, manda, né, um orçamento aí pra você. E quem não aparece não se estabelece. Você já sabe disso, né? Venha fazer parte aqui dos apoiadores do programa Tuca Júnior na TV. E eu quero lembrar pra você aqui dos nossos apoiadores, olha, o Hospital Guarujá, né? Lembrando, olha, a clínica nós temos aqui um ambulatório médico de especialidades. Você quer um especialista? Eu quero um cardiologista, um endocrinologista, eu quero aí sei lá o que mais, né? É um ortopedista, né? Então você liga, faz aí o agendamento da sua consulta e é preço realmente popular, viu, gente? Mas realmente popular. Com certeza você vai economizar com o Hospital Guarujá, que atende a particulares e a convênios, tá certo? A nossa clínica Amicão, também no centro do Guarujá, meu amigo Dr. João Paulo Perchiavari Braga. Preciso trazer o Dr. João Paulo, porque a gente está no mês de agosto, é mês do cachorro louco, não é verdade? Né? E a prefeitura já começou a fazer a parte dela. Quero que o Dr. João Paulo venha aqui também para esclarecer aí quais os cuidados que nós devemos ter aí com os nossos pets, os nossos animais domésticos, tá bom? E olha, a Clínica Amicão fica aqui na Mário Ribeiro 350, loja 7, no centro do Guarujá. Leva lá o seu pet, você não vai se arrepender. Tem farmacinha, tem loja lá com as melhores marcas de ração, tudo que você precisar para o seu pet na Clínica Amicão. E o Bambuzal no centro do Guarujá, para fazer a alegria do gordinho, do magrinho, do vegano, né, do vegetariano. Você entra naquele restaurante, realmente, tem mais de 30 anos de tradição, gente, né, e um ambiente realmente lindo, gostoso, 22 graus sempre, é no outono, é no inverno, climatizado, restaurante Bambuzal do meu amigo Orlando e a dona Maria, quarta e sábado feijoada, final de semana aquele frutos do mar, festival de massas. Eu recomendo para você, restaurante Bambuzal no centro da cidade, tá bom? Deixa eu começar a nossa entrevista aqui com o candidato, né, do PMN. Eu já começaria perguntando ao senhor o seguinte, né, o porquê que o seu partido resolveu aí justamente ter a Rede Sustentabilidade como parceira. O caro candidato ao governo de São Paulo pelo PMN, Cláudio Fernando. Tuca, foi uma junção de projetos importantíssima, né, para o PMN e para a Rede Sustentabilidade. Dentro do estado de São Paulo nós temos o presidente, na verdade eles chamam de porta-voz. A rede ela tem um mecanismo diferente. Nomenclaturas diferentes para coisas Mas olha, iguais, né? Até gostaria de fazer até um elogio ao pensamento. É um pensamento, eu acabei conhecendo um pouco mais em decorrência dessa proximidade. É um pensamento até um pouco mais democrático do que acontece aí geralmente. Se você pegar desde a criação da rede até agora, nós estamos falando aí de 3 anos, o número de presidentes nacionais, então já tiveram alternância na presidência nacional num período curto de tempo, alternância na presidência estadual, todas as propostas elas são votadas, então é um projeto bacana, é um projeto de partido a partir de um movimento, e as propostas desse projeto de partido a partir de um movimento são propostas muito propositivas, que beneficiam de forma direta a população. Nós temos aí um histórico político no Brasil muito ruim, muito danoso para a população. Então a rede inovou dessa forma, criando essa possibilidade. O PMN também teve uma troca recente do presidente nacional, Carlos Massarolo, que também dá a mesma visibilidade e a mesma possibilidade para que os seus filiados, bem como os seus dirigentes, possam participar das decisões. Então, o motivo pelo qual nós conseguimos fazer em São Paulo essa união, bem como o PMN fez união com a rede em outros estados do país, através da proposta para a população. Então, não é um projeto de coronéis, não, é um projeto da população para a população. Por isso que nós nos identificamos com as nossas ideias. Isso no caso com a Marina Silva? Isso, também com a Marina Silva, porque assim, o PMN nacional, na questão da eleição nacional, o PMN não se posicionou sobre os presidentes nacionais, porque dentro do PMN, alguns estados divergiram sobre as posições e o PMN democrático achou por bem cada estado fazer a sua coligação.
acredito eu que a Rede foi o partido e a Marina Silva foi a candidata que teve mais apoio do PMN em todo o Brasil. No caso da Marina Silva, em particular, o PMN de São Paulo, o PMN da Paraíba, o PMN de Tocantins, o PMN de Natal, do Rio Grande do Norte, entre outros estados, apoiam a Marina Silva, a presidente da República, e aqui, no estado de São Paulo, a Marina Silva me apoia ao governo do estado. Então, é uma aliança direta. Então, a Marina Silva ela só apoia um candidato de São Paulo, que é o Cláudio Fernando. O PMN de São Paulo só apoia um candidato à presidência da República, que é a Marina Silva. Não acontece isso. Isso não é comum no meio político. Então, eu, particularmente, gosto da Marina Silva, tenho certeza que será uma ótima presidente para o país, fará de forma democrática todas as reformas que é necessário para que nós possamos ter desenvolvimento, emprego, segurança, saúde, educação, e não simplesmente fazer uma política de conveniência, que é isso que nós vivemos ao longo dos anos. E a proposta que eu também coloquei para o estado de São Paulo, uma vez candidato a disputar as eleições, que nós não façamos de forma nenhuma uma política de conveniência. Então você sabe que eu sou do meio matemático, a nossa proposta é poder fazer a redução do Estado, acabar com essas máfias que nós temos no estado de São Paulo, que são N máfias, para poder gerar desenvolvimento e para poder gerar riqueza para o Estado, e foi o que a Marina também propôs para o país. Então, é uma identificação de ideias que gerou essa possibilidade de a Marina me apoiar em São Paulo e eu apoiar ela para a presidência da República. Bom, o senhor como candidato ao governo do Estado, uma das suas propostas, o senhor está dizendo, é que é para acabar com a máfia, né, com essas máfias estabelecidas aqui no Estado de São Paulo, enfim, esses cartéis, verdadeiros cartéis também, né, que estão estabelecidos aqui no Estado de São Paulo. Uma de suas propostas, por exemplo, seria na educação, primeiro a valorização do profissional que lá está, né, o professor. Né? E como é que o senhor pretende fazer isso? Né? Nós temos aí professores que estão aí há um bom tempo sem reajuste, sem aumento salarial, né? E o governo que aí está, né, sempre diz que não tem condições de dar um reajuste, o reajuste merecido aos professores. Bem, agora em época política já estão revendo isso, estão dizendo até que dá, né? Não sei de onde é que eles vão arrumar dinheiro. E eu gostaria de saber aonde é que o senhor vai arrumar dinheiro para dar aumento não só para os professores, como também para os policiais militares, que é uma outra categoria que realmente precisa, né, de um reajuste, mesmo porque são responsáveis, né, pela segurança pública, são responsáveis pela segurança de cada um dos cidadãos aqui do estado de São Paulo. Isso é muito excelente pergunta, Tuca. E essa é a parte bacana do meio político, né? Eu tenho aí participado de várias sabatinas ao longo do estado, e nessas sabatinas que eu participo, quando eu ouço, porque a gente acaba ouvindo, né, a proposta do outro candidato, eu tenho meu plano de governo, os candidatos possuem outros planos de governo, então a gente acaba participando de tudo isso e dessa forma a gente quer entender o que os candidatos propõem. Então, esse é o diferencial da nossa candidatura, da nossa campanha frente às demais campanhas. Se você analisar, todo mundo dizendo que agora vai melhorar a educação, agora vai sair a ponte que liga Santos a Santos, agora vão sair a pavimentação das vicinais do interior, agora vai sair tudo. Né? Então, aquelas propostas casadas que, infelizmente, eu retomo, apesar de estar pedindo para que as pessoas compreendam o nosso projeto, a gente não pode ficar fazendo aqui o jogo do mais, né? Então a gente não precisa de militância mentindo, militância puxando o saco na rua para poder eu alcançar o objetivo e esse objetivo virar benefício para essa militância que hoje é até cara no estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando com a militância voluntária, a militância que tem o propósito de mudar o estado, mudar o país. Então quando você fala nesses requisitos, nesses pontos que eu estou apontando, o primeiro ponto, eu queria que as pessoas fizessem esse cálculo junto comigo. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, quase 40 mil cargos comissionados. Cláudio, você é contra os cargos comissionados? Não, eu não sou contra os cargos comissionados, eu sou a favor do cargo concursado. E quando você faz um comparativo de salários desses cargos comissionados para o preço de salário no mercado, considerando um valor médio de R$ 2.500, nós vamos transformar quase 40 mil e meio milhão de pessoas. Então, primeiro você
recolhe impostos, você recolhe taxas, esses impostos, essas taxas, eles mantêm a máquina pública funcionando, que é o Estado, é o país, é a federação e são os municípios. Então nós temos hoje no estado de São Paulo diversas lacunas que você pode fazer o enxugamento de forma eficiente e de forma que não venha a prejudicar os serviços no estado. Dando um exemplo claro aqui, por exemplo, o vice-prefeito de Guarulhos, o Alexandre Zeituni, doutor Alexandre Zeituni, que é da Rede Sustentabilidade, quando o secretário de Educação, Esporte e Lazer, ele gerou uma economia de 121 milhões de reais dentro da Secretaria de Educação, que simplesmente não diminuiu nenhum tipo de serviço prestado à população. Imagina, Tuca, você tirar 121 milhões de custos das costas da prefeitura que não impactou em nada. Então, aluguéis de máquinas a 20 mil reais por mês e o preço final da máquina a 60 mil reais, o preço final. Aluguéis de carro, onde dentro do período de um ano, o aluguel do carro, você compra 3 carros. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí esses acordos políticos que encarecem a máquina pública, motivo pelo qual fizemos alianças importantes, alianças programáticas que têm o objetivo de gerar desenvolvimento para o estado de São Paulo. Então nós tivemos propostas de outras 2 ou 3 novas alianças que até me colocariam em uma situação confortável no debate, mas nós não fizemos essas alianças já mesmo para não ter esse compromisso contra a população. Aconteceu agora, por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin, quando ele teve o Centrão do lado dele. Se você pegar as pessoas envolvidas na Lava Jato, nesses partidos do Centrão, representam 30%. Né? Então, é muito caro. E vou dizer mais, vou fazer um outro comparativo. Esse pessoal do Centrão estava com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele faz colocações muito contundentes contra o presidente Michel Temer. Então, o Michel Temer falou, olha, não vou ficar à vontade em ter esse bando de ministro no Centrão, esse bando de cargos no Centrão, apoiando um cara que me xinga. Então eles acharam por bem sair do Ciro Gomes e ir para um candidato do qual tem uma boa vivência ali com o presidente Michel Temer. Então você vê que nem a ideologia e nem o pensamento político do Centrão, dentro dos seus interesses pessoais, são superiores ao desenvolvimento do país e ao desenvolvimento do Estado. Então, quando você deixa de fazer essas alianças, que elas são caríssimas para a máquina pública, quando você começa a fiscalizar as licitações, quando você começa a fiscalizar as concessões, você vai achar dinheiro suficiente para triplicar salário dos professores, dobrar salário da polícia ou até mesmo a redução de impostos para transformar o Estado mais competitivo frente aos demais estados, porque nós temos que ser conscientes que nós vivemos uma guerra fiscal. Né? Tem estado, por exemplo, que doa terreno, reduz ICMS para atrair empresas. O que São Paulo está fazendo para poder atrair empresas? O que a locomotiva do país está fazendo para poder gerar desenvolvimento? Nós estamos simplesmente encarecendo cada vez mais a máquina pública, fazendo coligações, realizando coligações irresponsáveis, coligações essas para poder alcançar o poder. Você sabe disso? Nós tínhamos, por exemplo, o PP na base do Márcio França. 4 dias depois, o PP já estava na base do Dória. Como é que você muda de posição nessa velocidade? E é neste momento que a população tem que analisar essas parcerias, analisar essas coincidências. O Democratas também saiu da base de um e foi para a base do outro. E assim sucessivamente. Será que o Estado de São Paulo precisa realmente desse volume de cargos? Será que o Estado de São Paulo realmente precisa que o governador tenha 2 helicópteros? Será que ele precisa que tenha o número de aviões que possui? Será que realmente a máquina tem que custar tanto? Será que realmente é necessário o presidente Michel Temer gastar R$1 milhão com lanche em seu avião particular? Porque tudo isso vem através de imposto. O dinheiro não cai do céu. Não tem uma máquina, um mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo que você colocava álcool e você fazia assim? Quem faz isso é criminoso. Precursora do Xerox. É, o precursor do Xerox. Então acontece, não existe mágica nesse processo. O que existe é assim, olhem bem. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Olhem bem, não façam política de forma como se fosse time de futebol, vamos torcer, o meu ganhou, o teu perdeu. Não, toda vez que você acompanhar uma coligação que vai ter que fazer cessão de cargos, secretarias, de autarquias,
Tudo isso para poder gerar tempo de TV. Quem vai pagar a conta é você. Nós temos no estado de São Paulo 25 secretarias, temos 10 fundações, nós temos cargos aí demais. E outra coisa, existe secretário que ele recebe como secretário e recebe poder fazer parte de conselho. Hoje o estado de São Paulo paga R$ 5.780 para o secretário fazer parte do conselho. O conselho se reúne de 1 a 2 vezes por mês. Então se reuniu 2, o secretário vai uma vez. Aí tem secretário ganhando 6 abonos de conselho. 6 abonos de conselho. Aí o atual governador, Márcio França, fala, não, eu vou limitar a 2. Peraí, você foi vice-governador durante 4 anos. Vice-governador durante 4 anos. Será que agora que caiu a ficha, que as ideias mirabolantes... Se eu sou vice-governador há 4 anos, no mínimo que eu tenho que fazer é apresentar minhas ideias no momento que a população precisa, não no momento eleitoral, como acontece também com o senhor Dória, que tem um monte de ideia mirabolante, só falta ele dizer agora que ele é do PSDB, porque ele não quer responder pelos últimos 24 anos que o estado de São Paulo vem aí afundando na educação. Essa promoção automática que eles criaram na educação, que é um absurdo, gera analfabetos funcionais no estado de São Paulo todo. A criança comparece, ela é aprovada. A criança comparece, ela é aprovada. Eles estão confundindo o método de ensino. Eles fizeram uma cópia mal feita do modelo europeu, onde aqui eles fazem, em vez de fazer o reforço da dificuldade do ano anterior, que é a famosa DP que a gente aplica nas universidades, não, simplesmente eles fazem a promoção continuada, esse acordo com o crime, como aconteceu, por exemplo, em 2006, e hoje estamos vivendo essa barbárie no estado de São Paulo, você não consegue andar uma quadra, até o interior, que sempre foi a área mais segura do estado de São Paulo. Tranquilo e pacata, né? Tranquilo e pacata, hoje você não vive mais isso, nós estamos vivendo uma criminalidade horrível. Os policiais militares com pistola e o fuzil e o bandido com 762. Um tiro de 762 dá vara 5 carros. Um tiro de ponto .40, ele passa a primeira porta, na segunda porta ele já fica. Então nós temos aí um problema político, porque as pessoas, os últimos que vieram a governar o estado de São Paulo, da forma que eles ganharam as eleições, dessa mesma forma eles utilizaram para poder conduzir os seus mandatos. Então, da forma que você ganha, é da mesma forma que você vai conduzir o seu mandato. Então, nós estamos apresentando de forma geral para a população uma proposta concisa de que a população possa, de forma direta, ter esses benefícios. Então, você fala, Cláudio, como é que você reduz como é que você aumenta o salário dos professores? Reduzindo a corrupção. Tuca Júnior, o que justifica você gastar bilhões de reais para levar o CPTM até o aeroporto de Guarulhos e você colocar o terminal a 1 quilômetro da portaria? A 1 quilômetro. O que justifica você fazer um absurdo desse? Qual é a vantagem, né? A vantagem de você fazer um absurdo desse? Você pode colocar ele a 100 metros, 200 metros, aonde quiser, né? Agora, são esses absurdos que a gente tem visto no estado de São Paulo, essas licitações que você não compreende como é que compra na quantidade e paga mais caro de quem compra unitário, essas alianças desse caminhão de secretarias, desse caminhão de cargos, secretário que participa de várias posições, ganha 4, 5, 6 salários. Então, quem está pagando essa conta é a população. A fórmula, ela é matemática. Dinheiro não cai do céu. Não tem como você cumprir nenhuma promessa se você não fizer investimentos. Só que existem 2 formas de você fazer investimento. Ou você gasta bem, você sabe gastar, você licita correto, você emprega correto e você participa correto, ou você cobra mais. Então hoje nós temos o segundo país que mais cobra impostos no mundo e o penúltimo país que devolve esses impostos em benefício. A Suécia é o primeiro, por exemplo. A Suécia cobra bem e devolve bem. Então nós temos que fazer essa fórmula matemática. Então é nesse caminho que nós queremos andar. Vamos auditar o que tiver que ser auditado. De forma responsável, não podemos dizer que iremos quebrar contratos, mas eu acho que o Ministério Público tem que investigar, por exemplo, por que a descida na Anchieta tem o mesmo preço da Imigrantes com pistas diferentes, por exemplo. É uma opção. Com um valor absurdo, né? Um valor absurdo. Auditar por que nós temos os pedágios mais caros do estado de São Paulo,
são os mais caros do mundo, ficam nesse estado. E inflaciona a indústria de calçado, inflaciona o agronegócio. Aí o estado de São Paulo ele não fica competitivo frente aos demais. Por que nós temos mais de 100 processos parados sobre a questão do Geraldo Alckmin e do Serra, da merenda? Por que nós temos um vice-governador que tem milhões de ideias extraordinárias agora e quando estava com o Geraldo não tinha? Por que nós temos um prefeito que abandona lá a sua cidade mesmo com compromisso escrito e agora tem um monte de ideia mirabolante, mas não assume que vai desempregar os seus pares, que muitos sequer comparecem ao seu trabalho? Quem é que vai fazer o compromisso de dizer que o secretário não poderá participar das reuniões de conselho e acumular mais 2, 3, 4, 5, 6 salários? Que país é esse onde o professor ganha menos do que o político, né? Bom, eu estava perguntando como é que o senhor vai arrumar dinheiro para pagar os professores, um aumento digno aos professores e aos policiais militares. O senhor fez um elenco aí, fez um discurso aí com um elenco de situações, né? E pelo que eu pude entender, então você vai cortar pessoas, vai demitir pessoas, né? Porque a partir do momento que o senhor corta cargos de confiança, o senhor está demitindo pessoas, né? E os impostos, o senhor pretende aumentar impostos ou não? Não, vai na contramão. Quando você diminui os approaches, quando a gente fala demitir pessoas, isso Não, o senhor está pretendendo cortar cargos de confiança, demitir pessoas. Né? O senhor está dizendo que nós temos 35 mil cargos. Quase próximo de 40. 35, quase 40 mil. O senhor pretende reduzir isso para quantos cargos? Nós temos que fazer uma análise... Já fez algum cargo? Já fez cálculos a respeito disso? Não fizemos esse cálculo, mas é assim, Tuca. O que tem que ficar claro? São acordos políticos, não são empregados. Eu gostaria de saber, depois que o senhor cortar esses cargos, como é que o senhor negocia, né? Como é que o senhor negocia, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, a sua governabilidade? Como é que o senhor sendo eleito governador de São Paulo, como é que se negocia, né, a governabilidade do seu mandato? Então, Tuca, essa é a melhor pergunta. Essa pergunta é a pergunta que eu mais gosto de responder. Até faço um comparativo ali, passo por demais candidatos sobre isso. É um modo político ultrapassado. A partir do momento que o cidadão, ou político, ou cidadão, ou empresário, ou meio de comunicação assumir que o governador, para ter governabilidade, vai ter que negociar com o deputado, ele é um bandido, ele é um corrupto, ele é um canalha e ele é um mau caráter. Porque o deputado ele já possui o seu cargo para ele poder ganhar o seu salário, ele já possui os seus assessores para ele poder fazer política. É inadmissível você aceitar que o deputado, por exemplo, tenha que ter cargo de secretaria, que o deputado tem que ter cargo de diretoria, que o deputado tem que ter aspone. Né? Essa é a palavra correta, aspone, é assistente de merda nenhuma, em lugar nenhum. E a população tem que pagar por isso. Então, quando a gente fala desempregar, não é desempregar, nós estamos falando retirar de dentro da máquina pública pessoas que não convém, retirar impostos para poder pagar essas pessoas, porque não tem o porquê você tirar apoios políticos e aumentar impostos, porque você deixa de ter a existência do imposto, que a finalidade do imposto é manter esse negócio andando. 51% da maioria das prefeituras de São Paulo gastam suas receitas com esse tipo de cargos, de pessoas que estão lá para poder manter essas mesmas pessoas no poder. Eu estou apoiando a Marina Silva, a minha candidata não possui nenhum processo, por exemplo. Aí o pessoal do Bolsonaro, que também tem o seu candidato que não possui nenhum processo, e eu não vou entrar em mérito aqui melhor, se vota 18 ou vota 17, eu vou falar, a minha candidata é a Marina Silva. O pessoal do Bolsonaro vai lá e arrebenta, por exemplo. Vai lá e xinga. Faça um favor para o Brasil, não reeleja ninguém. Porque se o seu candidato, com o discurso dele, ele se eleger presidente da República, ele não dura 6 meses com a atual Câmara de Deputados Federais que nós temos hoje em Brasília. Não dura 6 meses. Em 6 meses ele será caçado, escorraçado. Porque eu fico tentando imaginar. Né? Você está lá com o seu presidente, aí vem o Rodrigo Maia. Olha, para poder passar aqui verbas para educação, eu vou querer que você me dê tantos cargos. Aí vai lá o Collor, o senadorzão lá. Oi, tudo bem? Para poder passar pelo Senado, eu vou querer que você me ceda tantas diretorias, tantas secretarias nacionais. É esse modo que tem que acabar. No momento que você se convencer
que a forma de você liderar, a forma de você governar é ter que fazer algum tipo de pensamento matemático para poder manter essas pessoas no poder, acabou. Acabou ali. Está na hora de fechar o país, fechar o Estado e irmos embora. E é essa proposta que a Mobilização Nacional não tem, e é essa que é a proposta que a Rede Sustentabilidade aqui em São Paulo não tem. É essa política de conchavo, é essa política de conveniência. Tu acha justo senadores, vereadores, deputados, ex-governadores serem donos de rodovias? Tu acha justo? Você acha justo um senador da República, como José Serra, por exemplo, receber dinheiro de empresas de multas? Você acha justo você pagar hoje, o Estado pagar hoje numa seringa, pagar hoje no medicamento mais caro do que se compra na farmácia? Isso mata pessoas. Isso destrói a economia do Estado, isso destrói a segurança do Estado. Então é nesse ponto que a gente mais toca. Não temos que ir para a política de conveniência. Se governador, se eleito, lá no Palácio dos Bandeirantes vai ter um telão de 50 por 50, com áudio com megafone ligado. Quando o deputado for lá falar com o governador, a população vai estar vendo do lado de fora. O que ele está pedindo, qual é o pensamento dele. Porque nisso, não é porque isso se faz desde sempre que nós temos que acreditar que essa é a política correta. São 513 deputados federais para uma população de 205 milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm quase 400 milhões de pessoas e tem quase 30% menos deputados. Não é possível. Na Inglaterra, o mandatário tem que andar de transporte público, porque ele tem que conhecer o meio pelo qual a população anda. Hoje, no Brasil, o senador ele tem plano de saúde vitalício. Como é que pode? Ele deixou, a Marina Silva abriu mão. A Marina Silva foi senadora, ela abriu mão do plano de saúde vitalício, abriu mão da aposentadoria. Hoje, o filho do deputado ele é considerado dependente até os 25 anos. Tuca Júnior, nos 25 anos, eu já estava no meu segundo casamento e já tinha 2 filhos. Tu acha que com 25 anos o cidadão tem que ser dependente? Agora eu vou te perguntar, quem é que está pagando a conta do dependente de 25 anos? Quem é que está pagando o plano de saúde vitalício no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, para o cidadão que foi senador uma vez, que foi deputado 2 vezes? Quem é que está pagando? Você. E como é que você paga isso? Você tem algum boletim aí dizendo plano de saúde? Não, você paga impostos, você paga taxas. E essa taxa mantém esse pessoal lá vivo. O Fernando Collor, por exemplo, sofreu impeachment, ele possui segurança presidencial até hoje. Em hipótese alguma, um presidente condenado com impeachment, que perdeu o seu mandato, ele tem direito a qualquer regalia que venha do dinheiro público. Agora, para isso acontecer, não basta o Cláudio ser governador, a Marina ser presidente, ou o Bolsonaro ser presidente, ou seja lá quem for ser presidente. Basta a população ter consciência de que tem que parar de reeleger esses mandatários que somam e acumulam um mandato em cima do outro. O senhor se considera inconsequente, caro candidato ao governo de São Paulo pelo PMN, Cláudio Fernandes? Você me responde isso no próximo bloco, né, do programa e vou justificar, evidentemente, o porquê da pergunta de se o senhor se considera inconsequente. Eu quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, né, o Laboratório Itapema, aqui no Guarujá, Mongaguá, Bertioga, tem Laboratório Itapema, né, o meu amigo Celso e meu amigo Euclides, felizes da vida, aí, 19ª reclassificação do plano do ISO, né, de qualidade. Você vai fazer um exame laboratorial, né, você tem a certeza, né, da qualidade ISO que foi conquistada aí mais uma vez, pela 19ª vez, pelo Laboratório Itapema. Também o ACM Contabilidade, meu amigo Arthur, meu amigo Ronaldo, né, o meu amigo Igor, estão lá esperando vocês. Gente, leva a sua empresa, vai abrir empresa, né, conheça o ACM Contabilidade, né, e você vai entender o que é modernidade, né, a assistência que eles dão para você, para a sua empresa, tranquilidade contábil. Leve lá, OCM Contabilidade e Organização Contábil Melão. Também a Pêndula Joalheiros aqui no Guarujá Center Shopping, também no Calçadão, em Vicente de Carvalho. Eu quero lembrar para você que a Pêndula Joalheiros está sempre com aquela promoção, né? Alianças em ouro 18, né? Alianças em compromisso. Olha, uma linha linda, maravilhosa de relógios que chegaram femininos,
né? Da Ana Hickman, gente, da Elo, gente, é fantástico realmente. Eu recomendo para você, né, a Pêndula Joalheiros, aqui no Guarujá Center Shopping, e a Pêndula São Jorge, no Calçadão, em Vicente de Carvalho. Eu vou um rápido intervalo e já retorno, entrevistando hoje o empresário Cláudio Fernando, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PMN. No Guarujá, que tal você fazer sua refeição em um lugar tranquilo, agradável e familiar? Restaurante Bambuzal, onde você encontra comida caseira de verdade, deliciosa, com buffet variado todos os dias, mais de 18 tipos de pratos quentes, além de uma grande variedade de saladas. E nos feriados e finais de semana, a sofisticação do salmão frio recheado, juntamente com sua tradicional feijoada. E ainda pratos deliciosos que vai te surpreender. Experimente! Rua Cavaleiro na Jafé 145, Praia de Pitangueiras. Telefone 3387-2853. Restaurante Bambuzal, desde 1976. Tradição e qualidade ao seu paladar. Padaria O Rei do Trigo. Moderna, requintada, conveniência, ambiente totalmente climatizado. Variedades em pães, doces, salgados e integrais. Elaborados com água filtrada. Frios e laticínios em geral. Almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas. Uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Aberto todos os dias das 6 às 22 horas. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. O Hospital Guarujá traz um novo padrão de atendimento hospitalar para Guarujá e Vicente de Carvalho. Acolhimento personalizado e humanizado. Pronto atendimento adulto, infantil e ortopédico. 24 horas. Centro de diagnóstico com exames clínicos, laboratoriais e por imagem. Moderno centro cirúrgico. Internações, enfermarias e apartamentos individuais. 12 leitos de UTI. Hospital Guarujá. Avenida Santos Dumont, número 3651, telefone 3308-1720. De volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Ilha do Sol, canal 36.1 HF, também pelo 16 da Vivo, 4 da NET Baixada, sempre às 11 horas da noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você assinante e você que não é assinante, que assiste ao sinal aberto, né? Muito obrigado aí também. É aquela anteninha lá fora de casa, você lembra dela? É o sinal aberto para todo o litoral paulista. E não paga nada, né? Essa é a vantagem. E também aí para você que é assinante aqui no Guarujá, da TV da TV Guarujá, né? Sempre às 10 horas da noite, canal 11 ao meio-dia e também às 10 horas da noite. Gente, hoje eu estou entrevistando aqui Cláudio Fernando, ele que é o candidato ao governo do estado pelo PMN de São Paulo. É sempre polêmico. E eu quero lembrar aqui da nossa padaria e restaurante O Rei do Trigo. Olha, meu amigo Vitor, seu Maneco Adonizio, estão convidando você, né, para conhecer a padaria Rei do Trigo. Quem não conhece é bom ir mesmo. Quem conhece não precisa nem convidar, porque já vai mesmo, né? Quem é do Guarujá já sabe, conhece. É tudo de bom, né, gente? O pão, o bolo, os salgados, enfim, os mini croissants, os petit foies. Eles têm um monte de docinhos lá para você fazer um chá da tarde com as suas amigas. Olha, é sensacional. E agora uma linha Diet e Light sensacional também de bolos e doces, tá? Eu recomendo para você a padaria e também a confeitaria ali da Rei do Trigo. E olha, 11 horas tem almoço self-service, 5 da tarde aquela sopa maravilhosa, qualquer hora do dia toma seu cafezinho, bate papo, encontra os amigos, de manhã, 5 da manhã já começa lá, acho que 5 a 6 horas da manhã já começa o café da manhã bem servido, o rei dos pãozinhos na chapa com manteiga é o restaurante e padaria O Rei do Trigo. Meu amigo Vitor está sempre contente, né, feliz, ele, a Camila, as crianças, né, um grande abraço para vocês aí, tá bom?
Lembrando também da Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes. Mostra aqui o meu candidato ao governo do estado, que é daqui, é do litoral, gente. É da Baixada Santista do Guarujá. Cláudio, mostra o Cláudio Fernando de novo. Fica mostrando um gordo feio, mostra um homem bonito, rapaz. Para aumentar a audiência aqui da televisão. E também aqui a nossa Duracell LED. Olha aí, Duracell LED você encontra nos melhores depósitos de material para construção, né, nos displays das lâmpadas ON. Quer uma lâmpada boa, que gostosa, a gente vai gostar. Gordo é uma porcaria, só pensa em comida. Ó, durável, né, com longevidade, é Duracell LED. Você pode encontrar Duracell LED, né, nos melhores depósitos de material para construção. Se a pilha é boa, imagina a lâmpada, né? Essa dura mesmo. Bom, deixa eu continuar aqui a minha entrevista e eu vou justificar aqui, eu deixei uma pergunta no ar, né, justamente pelo seguinte, é que o João Dória, o candidato Cláudio Fernando estava dando uma entrevista numa rádio no interior de São Paulo, na região de Jaú, ali de Rio Claro, perdão. De Jaú, Rio Claro, daquela região ali, né, e falando sobre as vicinais ali, justamente falando das vicinais. E o entrevistador, né, ainda falou, mas o João Dória já falou que precisaria aí asfaltar aí as vicinais, etc e tal, aqui no interior, e o Cláudio Fernando, né, chegou a contestar, e contestou no ar, né, dizendo, falou, e por que não fizeram até hoje, né, nesses 20 anos, etc. E o João Dória, né, pegaram aquela parte da gravação, mostraram para o João Dória e ele chamou o Cláudio Fernando de inconsequente, não é isso? De inconsequente, dizendo o seguinte, por que o senhor não ouve aí as minhas entrevistas, acompanha de perto as minhas entrevistas, que eu disse que eu não compactuo que eu vou rever todos os contratos dos pedágios, que eles estavam dizendo que também o Estado de São Paulo é o líder na cobrança de pedágio e ele vai rever essa situação no Estado inteiro, caso venha a ser eleito governador do Estado. E o João Dória teria dito a mesma coisa e chamou ele de inconsequente, é isso? E ele disse que vai rever aquele trecho porque ele acha... É só aquele trecho que ele vai ver do pedágio, ele fez um comentário sobre o trecho que o... O senhor se considera inconsequente? Não, eu não me considero inconsequente. Eu acho que inconsequente é o partido e os governantes dos partidos que transformaram cada 100 quilômetros rodados a R$ 33,70, enquanto a média mundial é de R$ 8,20. Isso sim é inconsequente. Inconsequência é você fazer com que a população pague mais caro, onde... olha só que relação bacana. Na campanha de 2014, na reeleição do Geraldo Alckmin, do qual ele conseguiu ser eleito no primeiro turno, existem milhões de reais doados pelas empresas de pedágio. Isso sim é inconsequência. Inconsequência é você passar a cobrar o eixo erguido do caminhoneiro. Hoje, o que o Márcio França foi lá e disse que não vai ter que pagar mais o eixo erguido, não tem nenhuma novidade, né? Há 4 anos, o caminhoneiro nunca pagou pelo eixo erguido. Foi um lobby das indústrias, da empresa do pedágio, que possui lá os seus congressistas, os seus deputados estaduais, federais e senadores, que brigaram para que o eixo erguido seja cobrado, né? E aí, depois que eles brigaram para que o eixo erguido seja cobrado, os caminhoneiros passaram a pagar pelo eixo erguido. Hoje, eles estão devolvendo para o caminhoneiro um direito que o caminhoneiro já tinha. Até porque, se o eixo está erguido, não está utilizando a pista, por que tem que fazer o pagamento disso? E eu ainda estou com medo ainda, viu, Tuca, do que vai sobrar. Porque eu tenho quase certeza que a não cobrança do eixo erguido agora vai gerar mais tempo de concessão para as empresas de rodovia, que tanto inflacionam. Então eu não me considero um inconsequente. Eu acho que nós temos que discutir. Agora foi o que eu disse, né? O que eu sempre digo. Para poder se eleger governador de São Paulo, para se eleger prefeito de São Paulo, né, o Dória, ele falou que ele não era político. Ele se colocou como membro, não sou político. Como empresário. Como empresário. Então ele estava afiliado a partido político, ele fez registro político, ele possuía um número, ele pediu voto, ele foi da Embratur, ele fez lobby com todo mundo. O avião que ele comprou, o jato dele é comprado com o dinheiro do BNDES, por exemplo, um juros desse tamanho. Enquanto isso, o PSDB possui uma bancada de deputados defendendo o banco no Congresso gigantesca.
Então, ele se colocou dessa forma. Agora, para tentar se eleger governador, ele inovou a forma de fazer política, porque ele praticamente se coloca como um membro que não é do PSDB. Inicialmente, ele era do PSDB, mas não era político. Hoje, ele se coloca praticamente como um membro que não é do PSDB. São 24 anos que alguém vai ter que responder por isso, porque hoje quem está pagando a conta é a população. Então eu não me sinto inconsequente, pelo contrário, acho que nós temos até que aprofundar esse debate, até queria convidar aqui as pessoas... Espera aí, eu não entendi. Como assim? Ele está se colocando como o quê? Como uma pessoa que é do partido, é isso? Mas não assume aquilo, os feitos dos membros e muito menos do partido, se for negativo, é isso? Isso, tudo aquilo que for ruim... Não é ele, foram os amigos dele. Tudo aquilo que não presta não é ele, foram os amigos dele. E agora, se alguém fez, que tem que pagar. É o pensamento natural, mas só virou agora. Porque na ocasião, por exemplo, do Aécio Neves, ele foi Aécio Neves. Quando o Lula, de forma até errada, a Dilma tentou nomear o Lula ministro para o Lula não ser preso, tudo errado naquele processo de nomeação do Lula, o Dória pegou o celular, deu um pitizão lá e chamou ele de covarde e tudo mais. Quando o Moreira Franco, que é um dos padrinhos dele, foi nomeado ministro para não ser preso, ele não deu nenhum piti. Quando o Aécio Neves falou que tinha que matar lá o primo, lá, porque lá, pode ficar tranquilo que se não for, a gente aqui executa. Ele também não se posicionou. Quando a JBS demonstrou que doou dinheiro, então assim, quando é feito no PSDB, não está ligado a mim. Quando é coisa boa, tá ligado a mim. Né? Ele é o garotinho, sabe o garotinho do Rio de Janeiro? Ele é o garotinho do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, é ele. Sempre com um jeitinho todo, né? Todo Collor, lembra do Collor? Lembro. Todo Collor, todo garotinho. Então eu não levo isso como uma ofensa. Nós temos agora, quarta-feira, dia 8, nós vamos ter um debate na PUC de São Paulo, onde terá perguntas entre os candidatos, terá participação dos alunos, do qual nós colocaremos lá no debate todas essas propostas, todas as mazelas do PSDB dos últimos 24 anos temos que discutir. É o estado mais caro do país. É impossível viver nesse estado na condição que nós estamos hoje. Bom, deixa eu aproveitar aqui no WhatsApp, realmente o nosso grupo do programa aqui, nosso seleto grupo, né? O Anderson Bernardes já foi candidato, enfim, já participou do governo passado da Antonieta, está cumprimentando o senhor, né? Mandando um abraço ao senhor e perguntando, ele terá o apoio da Marina Silva aqui em São Paulo, né? Perguntando, né? E o que foi definido pelo PMN na eleição federal, um grande abraço, né? Esse a pergunta aqui do Anderson Bernardes, né? Nós temos aqui também o Evandro Cabral, do PMN, né? Bom dia, tu gostaria que ele falasse, né, no caso do senhor Cláudio Fernando, né, falasse da importância da cidade de ter deputados federais. O Maneco Ramos, que já foi vice-prefeito aqui da cidade de Guarujá, ele, aqui no nosso grupo no WhatsApp, do programa Tuca Júnior, bom dia, Tuca Júnior. De volta. Por favor, diga ao futuro governador de São Paulo para ele me devolver o meu livro, né? Pois depois que ele for governador, aí é que ele não vai me devolver mesmo, né? Tá vendo? Você não emprestou o livro... Me emprestou. Ele emprestou o livro. Deixa eu ver o que mais aqui tem. Nós temos aqui mais cumprimentos ao senhor. E tem alguns áudios aqui que eu não ouvi ainda, esses áudios aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, então o Marquiel, né? O Marquiel aqui também. Cláudio, qual a sua opinião sobre o restaurante do Povo do Guarujá? Distribuição de alimentos, sim, vamos nas responder. ruas de Guarujá por diversas instituições e há práticas de esmolas nos semáforos, né? Depois eu continuo, André Moreira está aqui cumprimentando também, enfim, todos cumprimentando. Então, Tuca, também, porventura estou também no grupo, fiquei muito contente de poder ver aqui as perguntas. Ao Manequinho, Maneco, ele me emprestou um livro chamado O Sapo e o Príncipe, que conta a trajetória do Lula com o FHC, uma trajetória brilhante. O livro só não concluiu que ambos teriam que responder pelo que, né, foi feito. Ambos tiveram uma grande contribuição para o país, um com a criação do Plano Real, o outro com os planos de assistencialismo por todo o país, mas o Brasil não pode ser só PT ou PSDB, né? Nós temos que apresentar outras opções, temos que apresentar outros projetos, o Brasil pode ser mais do que isso, né? E aí ele me emprestou esse livro, do qual
eu não consigo devolver o livro para ele, mas irei devolver a você, Maniquinho, nem que seja um novo. Também tem aqui uma... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, tem uma pergunta que eu achei muito importante, que eu gostaria de responder essa pergunta aqui. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas a pessoa coloca lá o seguinte: se eu me sinto confortável de disputar a eleição por sendo que eu nunca ocupei um cargo público. Primeiro que não é verdade, né? Eu fui secretário econômico, porto e aeroporto, fui diretor de ciência e tecnologia, fui presidente do mais importante conselho do Guarujá, que é de proteção de direitos do consumidor, e entre outras coisas. É o Lincoln que fez esse papel, o Lincoln Morales, né? Bom dia, tu gostaria de saber se o candidato, pergunta do Lincoln Morales, gostaria de saber do candidato qual a razão de ser candidato ao governador se ele nunca exerceu um cargo político antes, né? Essa é a pergunta. Isso, mas eu queria falar muito sobre isso. Independente disso, não é isso, é que o Lincoln voltou para o Guarujá há pouco tempo, há pouco tempo, não acompanhou a política um pouquinho a fundo para saber os cargos que eu já ocupei. Mas eu ainda queria falar outra coisa, eu queria fazer uma ressalva, que é muito importante nesse sentido, eu tenho falado isso bastante. As pessoas que não fazem parte do meio político, elas têm que participar do meio político, porque os que estão aí, os que já possuem currículo extenso, os que já possuem história, se tornaram verdadeiros coronéis. Coronéis esses que só têm a finalidade de observar os seus próprios movimentos, né? A reeleição contínua do deputado, a reeleição contínua do prefeito, ele se elege, passa 8 anos, depois sai, quer colocar o filho, quer colocar... Nós não vivemos na monarquia, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, o rapaz lá que está preso, o ex-prefeito, ele está indicando o filho para poder disputar o cargo lá do Cabral, o Cabralzinho. Então não é isso. As pessoas que estão em casa nos assistindo, eu estava lá dando aula à noite, fazendo perícia durante o dia, tomando conta da minha vida. Quando de repente eu olhava lá, caramba, como é que eu vou pagar 40% de impostos dos meus vencimentos para ter esse tipo de educação ofertada pelo Estado, para ter esse tipo de segurança ofertado pelo Estado, para ter esse tipo de cultura disponibilizado pelo Estado, esse tipo de saúde disponibilizado pelo Estado. A coisa está tão feia que as pessoas confundem, que é o caso lá do Dória, confunde grafite com pichação. É isso aí, a diferença de cultura com educação. O cara não sabe a diferença de cultura e educação e confunde grafite com pichação. Aí vem lá uma pessoa renomada do exterior pintar o prédio, o cara fala, não, isso aqui é pichação. Sabe por que nós estamos assim? Porque a gente continua querendo votar nas pessoas que têm história política. O cara tem que dar a sua contribuição e passar para o outro. Não é monarquia que eu tenho que me eleger e passar para o meu filho, que tem que passar para o meu neto. A gente não pode viver isso, porque senão continuaremos tendo lá ex-governadores onde a família é dona de estradas, ex-governadores que a família é dona de travessias, ex-governadores que a família é dona de empresa de pedágio, de multa, ex-governadores que a família é dona de... fornece tudo. Então, essa é a minha resposta política para a população. Não se prenda nesse pensamento medíocre de que o candidato tem que ter alguma coisa. Está aí. Inclusive, na outra eleição, nós elegemos deputados federais e deputados estaduais que Deus me livre que eles se reelejam. Bandidos! Fizeram nada, absolutamente nada. Lobby em cima de lobby. Então a troca ela é emergente. Também tem uma pergunta aqui inteligente que eu achei bacana, do Marquiel, que ele fala qual é a minha opinião sobre o restaurante do Povo no Guarujá. Distribuição de alimentos nas ruas do Guarujá e por diversas instituições. E aí ele vai falando sobre as pessoas que pedem dinheiro no semáforo. Eu não faço isso, eu acho isso o cúmulo do absurdo. Chegou em época política, o cara vai lá no pastel do Carioca lá em Santos, lá, comer pastel e tirar foto lá com a boca aberta, né? Comendo pastel, vai lá que nem a Rosana Vale fez agora, aquele absurdo. A Rosana Vale nunca comeu em restaurante do Povo, nunca! Aí foi lá agora, no restaurante do Povo, bonitinha, comer, medíocre. É um pensamento horrível. Então, assim, eu nunca estive no restaurante do Povo para poder fazer refeições.
Na ocasião da implantação, fomos lá para poder fazer a implantação. Né? Nós participamos de todo esse processo de implantação, de divulgação, de ampliação. Agora, o restante do povo tem que ser ampliado em São Paulo. O restante do povo tem que servir café, almoço e janta. Tem que participar de todas as refeições, porque a população mais carente não só almoça, não. Né? Nós temos que superar esse período que as crianças iam para a escola para poder comer merenda. Nós temos que superar esse período de pessoas poderem, por exemplo, de povo, só poder almoçar. Nós temos que estender isso de forma geral. E eu não farei política e ir no restaurante do povo poder almoçar lá e dizer, olha como eu sou bonzinho, comer pastel, olha como eu sou bonzinho, porque é esse tipo de política, de político, que estão aí há mais de anos fazendo isso, que estão destruindo o nosso Estado, estão destruindo o nosso país. Porque nesse horário eu estou trabalhando, porque eu tenho uma família para sustentar, eu estudei, tenho profissão e tenho que fazer a minha atividade. Então eu faço política no período que eu consigo e trabalho no período que eu consigo. Porque empresa nenhuma vai me bancar a ponto de não depender de empresa para poder governar depois também. Bom, só completando aqui deixa eu ver aqui, a Ana Paula Pimenta mandando um abraço aqui para o senhor, né, desejando aqui todo sucesso na sua campanha. O Leonardo Pérez, que é candidato a deputado federal pelo PSL de Santos, o candidato se compromete a realizar uma grande auditoria nas contas do Estado, caso venha a ser eleito. Opa, uma boa sim. Pergunta que ele faz. O Vinícius, bom dia, Tuca, pergunte ao candidato Cláudio se ele se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção, né? E que papel o seu partido tem no combate a esses crimes e aos políticos que os cometem. Acho que já foi mais do que respondido aqui pelo Cláudio, não há necessidade, né? Já foi mais do que respondido. Né? Deixa eu ver aqui, o Toninho, o Ricardo, né, que é assessor aqui de vereador, parabéns, Cláudio, desejo muito sucesso nessa nova empreitada, né? Parabéns ao Tuca Júnior, muito obrigado, viu, Ricardo? O Márcio Souza, parabéns ao Cláudio, sempre liderança desde os tempos de movimento estudantil. Enfim, as pessoas parabenizando a sua participação aqui, caro candidato Cláudio Fernando. E eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, como é que o senhor viu aí, porque só temos mais 3 minutos, né, e eu gostaria de perguntar aí... Estão sabotando meu tempo, hein? Não entendo. Tô brincando. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco aí o senhor falou da Marina, né, falou da rede de sustentabilidade, mas a gente não pode esquecer que há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, a Marina era do PSB. Sim, foi do PSB. Era vice do falecido Eduardo Campos, que morreu aqui não foi no aeroporto de Guarujá, porque não temos aeroporto, morreu em Santos. Caiu aí no Santos, na tentativa de pousar numa pista aqui do Guarujá. A Marina, ela participou do PV, Tuca, e depois ela trabalhou para poder construir a rede Sustentabilidade, que é um movimento que incorporou todo o país. No momento Mas ela não é muito flexível? No momento do registro dela na rede, esse registro ele foi indeferido porque o partido não estava formado, houve aí alguns empecilhos, motivo pelo qual o Eduardo a convidou para ela poder participar. Então ela foi do PV para o PSB participar com o Eduardo, ela assumiu a campanha depois da morte dele e depois ela foi para o partido do qual ela já estava construindo muito antes mesmo de ir para o PSB. Existe um propósito. Agora, Tuca, por exemplo, vamos fazer aqui no Guarujá, nós temos um candidato aqui, por exemplo, o Gilberto Benzi, nosso estadual, que acabou dando uma ultra sorte, né, com a desistência da Raifa e a desistência da primeira-dama, porque senão ele não alcançaria nem 500 votos. Verdade, as pessoas estão perguntando, a primeira-dama do Guarujá realmente confirmou, ela não é mais candidata, né, ao governo a deputada estadual, né, a Edna Suman, a exemplo do que já havíamos anunciado aí da Raifa Madi. Da Raifa Madi. Então, por exemplo, estou dando um exemplo clássico, né? Não é nada pessoal contra o rapaz. Porque, na verdade, nós fizemos ali a impugnação do aeroporto, que eles tentaram passar para a Terracom e eles não conseguiram, porque a gente conseguiu provar que eles não tinham razão nesse sentido. Então, qual é o número de partido? Já está no PR, Então você vê que existe uma troca grande. Não é o caso
do que nós mencionamos sobre a Marina, não é o meu caso, que estou há 11 anos, existe um propósito de gerar a construção de um país, de uma cidade, de um estado melhor. Então não dá para comparar com esse pessoal aí que está fazendo essa mudança constante. Eu queria poder agradecer as pessoas que me parabenizaram também sobre a pesquisa Ibope. Aparecemos agora mais uma vez na pesquisa Ibope, muito próximo ali do Luiz Marinho, do Márcio França, à frente do Schecker e em outros números. Também convidar as pessoas para o debate que ocorrerá agora quarta-feira na PUC, será transmitido pelo Catraca Livre, são 9 milhões de pessoas, bem como pela página dos alunos. Estaremos lá presentes também, quarta-feira agora na PUC. Tá certo. E aproveitar também outra pessoa que não será mais candidata ao Senado, esteve aqui na bancada como tal, né, e na sua convenção foi expurgado, foi Jair Andreoni, que também é aqui da cidade, né, não é mais candidato ao Senado pelo PRTB. E fez duras declarações ao Fidelis, né, que é o presidente do partido, e ofensas bem graves, mas bem graves mesmo. Bem, eu quero agradecer ao candidato ao governo do Estado de São Paulo, Cláudio Fernando, a todas as pessoas, a todos os candidatos ao governo do Estado, saibam que está franqueado o espaço, basta entrar em contato com a nossa produção para que reservem aí uma data para que venham também dar entrevista, caso seja do interesse, evidentemente, dos candidatos ao governo do Estado. Tá certo? Obrigado, Cláudio Fernando. Eu agradeço, Tocaldino, a oportunidade, o amigo telespectador da Baixada Santista também, que está nos ouvindo as nossas propostas. Vamos fazer diferente a política a partir de já, né? 2018 chegou. Bem, e assim eu coloco um ponto final em mais essa edição. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Dracar Moda Masculina. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia.